Shalom, queridos. Graças a Deus estamos no capítulo 17 do livro de Jó. A gratidão ao nosso Deus, em nome de Jesus, por tudo que Ele está fazendo, né? Nós estamos hoje numa nova dimensão, começamos esse discipulado maravilhoso, essa reforma do Senhor Jesus, o reformador dos reformadores, nos entregou a sua palavra para ser o nosso assunto de discipulado. E aí nós estamos vendo que desde maio de 2023 tudo mudou para nós. São famílias restauradas, mães que se dedicam aos seus filhos, fazendo culto doméstico, ensinando a palavra como está escrito em Deuteronômio, capítulo 6, versículo de 4 a 9. Está uma maravilha, não é? Nós podemos dizer que todas as famílias estão dizendo: eu e a minha casa servimos ao Senhor. A palavra é viva e eficaz. A palavra é como martelo que esmiuça a pedra. Não tem discipulado melhor do que esse. Um capítulo por semana junto com os nossos discipuladores. Que maravilha, um capítulo da Bíblia. E dentro de casa, que coisa linda, não é? Papai e mamãe sentando, estudando a Bíblia 3 vezes no dia. Primeiro, logo cedinho, no lugar secreto, um capítulo. Ao meio-dia, enquanto descansa o almoço, outro capítulo. E enquanto vão dormir, estão ali já pedindo a Deus para chegar o soninho, aí vai ler mais um capítulo. Que bênção! Dormir meditando na palavra. Louvado seja Deus! Nós estamos tendo os melhores anos do Ministério Apostólico Internacional Filho de Jerusalém. Glórias ao nosso Deus. Vamos ao nosso comentário. Esse é conteúdo para o questionário. Vocês vão precisar saber do que eu estou falando para responder o questionário. E também a leitura do capítulo feito com seus discipuladores é muito importante. Vai sair perguntas também dentro desse assunto. O questionário é enviado pelo seu discipulador, você ouve o vídeo, você estuda. Nós temos discipuladores que fazem o discipulado online, então já sabe, o aluno estuda tudo que está no vídeo, recebe o questionário e responde. Seu discipulado também presencial é uma bênção. Você lê junto com o seu discipulador, ouve o comentário que eu faço, eles passam fielmente tudo que eu falo, graças a Deus, e vamos crescendo com Cristo, até chegarmos à estatura de varões perfeitos. Esse capítulo 17 relata as dificuldades que Jó estava enfrentando. Portanto, Jó pede ao próprio Deus que garanta que no final ele será declarado justo. Assim, ele desistiu de esperar qualquer entendimento daqueles que fecharam suas mentes à razão. Ele sente que o traíram. Ele desistiu, já viu que seus amigos não estão com nada mesmo. Ele pede ao Senhor que justifique ele no final de tudo. Glórias a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Sobre ele havia zombadores, nenhum dos quais o entendia. Ele se tornou um provérbio do povo. Não havia homem sábio, e ainda assim ele lutou através da escuridão inexprimível em direção à vindicação de Deus. Jó está triste porque ele, uma pessoa piedosa, deve sofrer tanta dor e insultos, mas seus sofrimentos o tornam mais determinado a fazer o certo e se opor ao errado. Quando ele volta a considerar o chamado conforto de seus amigos, já fica desanimado novamente. Não há sabedoria no que qualquer um deles. Não há sabedoria no que qualquer um deles falam. Em todo momento desta grande resposta, pareceria que os contornos da verdade estavam surgindo sobre Jó. Ele estava consciente da ação de Deus em suas dores, de um adversário que o seguia implacavelmente e parecia dilacerá-lo sem piedade, como uma fera. De alguma forma esse adversário estava conectado com a ação de Deus e, no entanto,
no mais profundo dele, Jó sabia que Deus era sua testemunha. Seu problema atual era que Deus não apareceu para ele. Ele gritou, mas a resposta não veio. Se ele tinha uma esperança, não era evidente. Não podia ser visto. Não podia ser visto. É essa situação, mas glórias a Deus, já está conseguindo vencer. Louvado seja Deus. Ele gritou, mas a resposta não veio. Ele tinha uma esperança, não era evidente, não podia ser visto, ele iria para o pó. E, no entanto, ele parece ter voltado ao seu pensamento original sobre a morte. Era descanso. Não havia brilho claro de luz, mas pode-se imaginar como nos dias posteriores ele viria a reconhecer que esses esforços da alma, esses desejos apaixonados de defesa divina, era vislumbre mesmo na escuridão. Não tinha outra coisa para Jó, ele tinha que estar sempre voltado para Deus, às vezes entendendo, às vezes sem entender, mas sem querer de maneira nenhuma abandoná-lo. Ele sabia que só tinha socorro, esse Deus que ele servia, esse Deus que ele adorava, mesmo sem entender. Na prova você não vai entender, na prova você vai ficar sempre assim, como Jó, vai e volta, mas é ele mesmo. O que está acontecendo? Ele está deixando? É ele. Se está deixando, é ele, porque ele podia me livrar disso, mas ele está permitindo, não tem para onde correr, é ele. Só ele pode fazer isso. Satanás não pode tocar em você sem ele permitir. E isso é uma maneira de você ficar mais seguro, porque sabe que ele permitiu e ele tem poder para desfazer tudo o que ele permitiu o diabo fazer. Então fica mais seguro. Vamos aprender aqui com Jó, não é? Nas falhas dele, se ele teve falhas tão grandes assim, não vejo, né? Você está vendo? Porque ele não tinha o conhecimento que nós temos. Então, como Deus não leva em conta o tempo da ignorância, esses pensamentos dele, como era a morte, que a morte era isso, que era aquilo, ele não sabia que a morte é apenas uma passagem para nós estarmos com Jesus. Ele não sabia. Então, Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Então, a nossa prova, nós estamos nas provas diferentes, porque temos uma outra condição. Temos o Espírito Santo. Sabemos que quando, se a prova for permitida e até a morte, nós estaremos na cidade onde não tem luz, porque Jesus é a luz dela, não precisa de luz. Já imaginou uma coisa dessa? Então, a nossa situação é bem diferente, mas não se esqueça, a parte que Jó fez, que deve ser conservada em nós, é essa, de saber que Deus pode fazer isso, mas Ele também pode tirar. Ele pode permitir o diabo tocar, mas também ele pode tirar e vai tirar. Sempre que for prova, ele vai tirar, porque ele não vai deixar o diabo prevalecer. Se o propósito da prova é justamente para glorificar o nome do Senhor, você sofre sem ter errado, sem ter cometido pecado, e no final, a vitória é sua. A vitória é de Deus. Todos verão que o seu Deus é poderoso para desfazer todas as obras do diabo. Louvado seja Deus, engrandecido seja o nome do Senhor. Então, é essa a nossa, a palavra de Deus é isso aí. A gente está lendo para ser edificado. Deus não deixou nada em vão. Esse capítulo também, esse capítulo 17 também tem a mesma função. Todos os capítulos da Bíblia têm a mesma função, edificar as nossas vidas. Por isso que nós estamos firmes, um capítulo por semana no discipulado e 3 capítulos diários em nossas casas, porque toda a palavra de Deus é para nos edificar. Não se esqueça que nós temos 1189 capítulos da Bíblia onde Deus está falando conosco. Que maravilha a gente estar na fonte, né? Eu sei que as revistas são importantes, são tiradas da Bíblia. Sei que os papéis que são
impressos para a gente estudar, quando alguém se dispõe a fazer isso. Vem aqueles papéis bem elaborados, com assuntos bíblicos também, são muito bons. Mas já imaginou você abrir a Bíblia, você chegou na fonte, na nascente. Na nascente não tem contaminação. Numa revista você pode estar vendo Deus falar, mas de repente o escritor da revista levar por outro ângulo, que não é o seu ministério. É palavra de Deus, mas seu ministério tem um propósito, porque Deus deu a cada ministério, a cada líder que monta um ministério, que ele chama para fazer isso, tem um propósito. O nosso é Igreja em Célula, no modelo dos 12. Então, a revista pode não estar nos conduzindo por esse ângulo, porque a nossa aliança com Deus é nesse sentido, de não perder a cidade, ganhar a cidade fazendo células em cada rua, fazendo células em cada bairro, fazendo células na cidade inteira e a igreja inteira espalhada e a cidade aos pés do Senhor Jesus. Será que a revista estava falando sobre isso? É aí quando você vai entender por que é que a vice-presidente do Ministério Apostólico Internacional Filho de Jerusalém decidiu que o nosso estudo é pela fonte, é pela Bíblia, direta, porque a revista não ia alcançar esse propósito. Era muito boa, mas não ia dizer para vocês que a igreja em célula no modelo dos 12 é bíblica. Não ia dizer. Por que que é bíblica? Deus começou nação israelita, a nação modelo, de onde nasce o nosso Senhor Jesus Cristo, com células. Está escrito em Êxodo capítulo 18. O sogro de Moisés indicando, orientando Moisés para dividir o povo em equipes, chamado célula hoje. Naquele tempo não chamava, mas na Bíblia não está escrito célula, mas eram células. E a nação cresceu, e a nação expandiu, e a nação é vitoriosa. A nação é o lugar onde Jesus nasceu, Israel. Então a revista ia falar sobre isso. Você tem que falar naquilo que Deus propôs. Você aceitou Jesus no ministério onde é a igreja em célula no modelo dos 12. Então nós temos que caminhar por aí. Nós temos um mentor chamado Renê e Ana Marita Terra Nova. São mentores que também estão nessa visão e nos estimulou a se manter nessa visão que é bíblica. A visão de prosperidade para fazer a obra, não é prosperidade para fazer o que a gente quer. Nós prosperamos porque vivemos a palavra diz que quem está meditando de dia e de noite nela, é como árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará. Nós sabemos disso, que tem prosperidade, já estamos vendo a prosperidade, para a gente ir no bairro marginalizado, levar comida, levar vestes, levar calçados, para poder as pessoas sentarem para ouvir falar de Jesus, e ali nós vamos ganhando, consolidando, discipulando e enviando. É para isso que Deus dá prosperidade. Deus dá prosperidade porque naquele grande dia, como está escrito em Mateus 25, no versículo 31 a 46, vinde bendito do meu Pai, porque quando eu estava com fome me deste de comer. Então, o Filho de Deus está meditando a palavra, prospera para servir ao seu próximo. Então, nós estamos aqui na prova, né? Estamos na prova, porque para muitos está sendo tão terrível, está sendo uma prova. E aí, quem teve de Deus a direção para fazer isso, fazer você estudar um capítulo por semana com seu discipulador e estudar 3 capítulos em casa, está na prova. Estou na prova. É uma rejeição muito grande, e a gente sabe que Deus não nos abandonou e vamos prosseguir. É uma prova, né, para quem está sendo representante de Deus em um ministério de igreja em célula no modelo dos 12, conduzir essas pessoas pelo caminho certo, que é a fonte. Vamos na fonte. Na fonte você encontra Jesus com 12 discípulos que formaram israelita, que estava formando a igreja com esses 12 israelitas e que hoje chegou até nós. Por quê? Porque eles continuaram fazendo o que Jesus mandou. Ele disse: fazer discípulos. Então, 12 discípulos Jesus fez. E como a Bíblia diz que nós devemos andar como ele andou,
Por que a gente só quer andar como ele andou, no sentido de quando cura? Porque a gente quer nosso corpo saudável? Não é para fazer discípulo, não? Eu acho que tem que ser a obra completa. Jesus quer curar, quer fazer maravilha em nossas vidas, para a gente fazer o que ele mandou, andar como ele andou. Por que não pode ser 12 discípulos? Eu não tenho nenhum, quanto mais 12. É? Então tá bem fora do que Jesus ensinou, viu? Porque o principal ensino dele foi esse: fazer discípulos. Você não tem um, comece a fazer agora. Fique firme no discipulado, não perca nenhuma semana, ouça os vídeos tudo direitinho e vai ganhar sua primeira discípula ou primeiro discípulo. Se você for homem, primeiro discípulo. Se for mulher, primeira discípula. Você já imaginou quantas pessoas da sua família estão indo para o inferno e você ainda não fez uma discípula lá, no meio dos familiares? Já pensou quantos vizinhos estão indo para o inferno e você não ganhou um vizinho ainda? Já pensou quantos colegas de trabalho indo para o inferno e você não ganhou um ainda? Estava bem por fora, não foi? Pois é, eu estou na prova, porque estou ensinando isso. Rejeitada por muitos, com os amigos de Jó. Mas não tem problema, Deus está comigo. Ele não abandona a gente na prova, ele deixa a prova acontecer, ele permite o inimigo tocar, mas ele não abandona. Estou aprendendo. Desde que quando começamos a estar com a Bíblia aberta, desde maio, que foi começando a minha prova. Mas por que deixou a revista? Por que deixou o papelzinho que a gente já estava com aquele versículozinho tudo ali prontinho? Por que deixou? Porque o conselho de Deus é esse: meditar na palavra de dia e de noite. Não tem nada mais certo do que a palavra, que é a Bíblia aberta. Você pode ter 1000 coisas de versículo na revista, mas a Bíblia aberta é a fonte. E eu não vou deixar de ir na fonte onde não tem nenhuma contaminação, para ir na corrente das águas que vão passando, saindo daquela fonte, porque no caminho pode se contaminar. Nessa revista, que é maravilhosa, pode ter alguma coisa que não esteja me estimulando a andar como Deus me chamou para andar, que é numa igreja em célula, no modelo dos 12. Então eu tenho que ir na fonte, porque eu sei que na Bíblia me dá certeza de que eu estou no caminho certo, fazer células e fazer discipulado de 12. Já deu para entender? Nós estamos na prova. Se você está me apoiando, se você está me obedecendo, você também está na prova, né? Quantas críticas, não é isso? Mas continue sabendo que o Senhor está conosco na prova e não desista. No final, nós veremos a vitória do Senhor. Toda a nossa cidade aos pés do Senhor Jesus. Tem coisa melhor do que essa? É isso aí que Deus nos ensina. Jó está aqui trazendo lições para nós. Deus trazendo lições através da vida de Jó. Na prova. Não tem amigo, não. É a gente e Deus. Meu Deus, o que está acontecendo? Porque tem gente que está com nome no grupo de seminário dos discipuladores e não dá nenhuma palavra do que como está o discipulado. São discipuladores anônimos, não aparecem. Qual é o caso? O que será? É a prova. Tem até isso. Aqueles que fingem que são discipuladores estão discipulando clandestinamente, eles não sabem nem o que estão fazendo, porque se eu estiver fazendo certo ou se estiver fazendo como estou orientando, que eu sou autoridade. Porque Deus quis fazer isso. O apóstolo Elias e eu somos autoridade do ministério, a gente orientou para ir para a fonte, a Bíblia. Que mal foi esse? É a mesma coisa de Jó, que mal Jó fez? Mas estava na prova. E é para ser assim, para glorificar o nome do Senhor, tem que sofrer sem merecer. Que mal faz uma pessoa que manda abrir a Bíblia semanalmente, junto com o seu discipulador, e que manda estudar a Bíblia todos os dias? Tem algum mal nisso? Mas é assim. Se você sofrer porque merece, sofrer não adianta, não está glorificando. Mas você sofrer porque está falando às pessoas para ler a Bíblia, é glória para Deus. Está no caminho certo. Deixa o sofrimento vir. O Senhor não está você não está sozinha. Você tem Deus com você. Então alguém vai lhe criticar, vai ser prova para você também. Você que está obedecendo, que está lendo Bíblia, 13 capítulos por dia, que está indo toda semana para o seu discipulado, ou quando não vai, quando é online, você pega o vídeo, estuda tudo direitinho, você também está na prova. Quando os clandestinos, discipulados clandestinos, sem obediência, souberem disso, vai lhe atacar, dizer, mas você também? Não se preocupe, não. Deus está conosco. Nós vamos prosseguir. E aquilo que foi profetizado vai acontecer nas nossas vidas.
Nós teremos os melhores anos do Ministério Apostólico Internacional aqui em Jerusalém. Nossas famílias estarão dizendo: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Eu estou falando da prova de Jó, e comparando, fazendo analogia com a nossa prova, tá entendendo? Eu não estou esquecida que eu estou falando do sofrimento de Jó e mostrando para vocês que nós também não vamos ter colher de chá, não. Deus vai permitir o inimigo nos tocar sem a gente merecer. E o bom é quando não merece, porque só tem glória para Deus quando a gente sofre sem ter feito coisa errada. Então, glorifique o Senhor por estar na prova. Continue firme. Quando você vê os discipulados clandestinos, não tenha inveja dele, não. Não vai dizer, aí, ó, fulano de tal está discipulando sem o vídeo. Não tenha inveja do malfeitor. Continue com Deus, fazendo o que Deus mandou. Se o seu líder mandou, é porque Deus está mandando. Ele é representante de Deus. Quando você vê os discipulados clandestinos e os discípulos que estão se aproveitando de discipuladores desobedientes e fazendo o estudo da maneira que bem entende, não se preocupe, não tenha inveja deles, continue na prova, continue obedecendo ao seu discipulador, estudando, vendo vídeo, colocando o nome do seu discipulador, honrando o seu discipulador, botando a música oficial do discipulado, você sabe que tem uma música, né? Colocando tudo, fazendo tudo como está sendo mandado, respondendo questionário, pode continuar na prova que Deus é contigo. Ele nunca abandonou alguém que esteja na prova. É sempre conosco. Bendito seja o nome do nosso Deus. Não se esqueça nunca desse livro de Jó, não esqueça nunca de Gênesis até Apocalipse. Quando terminarmos, chegarmos em Apocalipse, voltaremos de novo para Gênesis, sempre na fonte, sempre na fonte. Cada dia nós vamos entender mais, vamos conhecer mais a Deus, e aqueles que conhecem a Deus entendem tudo. Não tem outra maneira para a gente conhecer o nosso Deus que não seja ouvindo. Você já viu alguém conhecer alguém sem ouvir a pessoa falar? A boca fala do que o coração está cheio. Se você vê alguém falar, você começa a conhecer a pessoa, né? Por que que a gente diz que quando alguém está junto, comendo junto, é que vai saber quem é quem? Por isso, porque conversando, comendo junto, na mesma casa, no mesmo lugar, vai sabendo quem é a pessoa, né? Assim somos nós com Deus. A gente junto com Ele, a gente junto com Ele o tempo todo. A gente vai conhecendo Ele, a gente somente na palavra, só ouvindo Ele falar, a gente vai conhecendo, conhecendo, conhecendo. E tudo que nós temos é que conhecer aquele que nos escolheu e nos entregou a Jesus. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os discipuladores e discípulos do Ministério Apostólico Internacional Filho de Jerusalém, desde agora e para sempre. Amém. Louvado seja Deus.